Por que alguns ovos são brancos e outros marrons? Parece uma pergunta simples, mas a maioria das pessoas acredita em algo completamente errado. Muita gente acha que ovos marrons são mais saudáveis, ou mais naturais, ou até melhores. Mas isso não é verdade. E não tem absolutamente nada a ver com qualidade, nem com sabor, nem com valor nutricional. Então, se não é isso, o que realmente define a cor de um ovo? A resposta começa em um lugar que quase ninguém presta atenção: a galinha. Mas não do jeito que você imagina, porque não é o que ela come, não é o ambiente e nem o tipo de criação. É algo muito mais específico, muito mais simples e, ao mesmo tempo, surpreendente. A cor do ovo depende da raça da galinha. Só isso. Mas calma, porque isso levanta outra pergunta. Por que diferentes galinhas produzem ovos de cores diferentes? É aqui que a coisa começa a ficar interessante. Porque tudo está ligado a um processo que acontece dentro do corpo da galinha. Um processo que você nunca vê e que acontece toda vez que um ovo é formado. Tudo começa como um óvulo, que vai descendo por um canal interno, chamado oviduto. E ao longo desse caminho, o ovo vai sendo construído camada por camada. Primeiro a gema, depois a clara e, por último, a casca. Mas a casca não nasce pronta. Ela é formada lentamente. E é exatamente nesse momento que a cor entra. Porque dependendo da galinha, pigmentos diferentes são adicionados à casca. E é isso que define se o ovo vai ser branco ou marrom. Agora vem o detalhe que quase ninguém sabe. O ovo sempre começa branco. Sempre. A casca natural do ovo é branca. O que muda é o que é adicionado depois. No caso dos ovos marrons, a galinha deposita um pigmento chamado protoporfirina. Sim, esse nome estranho mesmo. E ele funciona como uma espécie de tinta natural, colorindo a casca por fora. E isso muda completamente a forma como a gente enxerga o ovo. Porque não é que existem ovos diferentes desde o começo. Todos começam iguais, mas alguns recebem essa camada extra. E isso já seria curioso o suficiente. Mas tem mais. Muito mais. Porque essa cor pode variar. Alguns ovos são mais claros, outros mais escuros. E isso também não é aleatório. Depende da quantidade de pigmento que a galinha libera e até do nível de estresse dela. Sim, estresse. Uma galinha estressada pode produzir ovos com cores diferentes, mais claros, menos intensos ou até com pequenas variações. E isso mostra uma coisa interessante. A cor do ovo não é fixa. Ela pode mudar. Mas aqui entra outra dúvida que muita gente tem. Se tudo isso é verdade, por que ovos marrons costumam ser mais caros? Se não são mais saudáveis, se não são melhores, por que custam mais? A resposta não está no ovo. Está na galinha. E é aqui que a história começa a mudar de direção. Porque algumas galinhas simplesmente custam mais caro para serem mantidas. E isso afeta tudo. Mas isso ainda não explica completamente a diferença. Porque tem um detalhe escondido nisso tudo que pouca gente percebe. E que pode mudar completamente a forma como você vê algo tão simples quanto um ovo. Se os ovos marrons não são mais saudáveis e nem mais nutritivos, por que eles costumam ser mais caros? A resposta não está no ovo, está na galinha. E aqui entra um detalhe que muda tudo. As galinhas que botam ovos marrons geralmente são maiores, consomem mais ração, precisam de mais energia e ocupam mais espaço. Ou seja, custam mais para serem mantidas. E isso aumenta o custo de produção. Simples assim. Enquanto isso, as galinhas que botam ovos brancos costumam ser menores, comem menos e são mais eficientes na produção. Então o produtor consegue gastar menos e vender mais barato. E isso explica o preço, mas não a qualidade, porque nutricionalmente os dois ovos são praticamente iguais. Mesma proteína, mesma gordura, mesma composição. Ou seja, na prática, não existe vantagem real. Mas aqui entra algo ainda mais interessante: a percepção. Porque durante muito tempo, ovos marrons foram associados a algo mais natural, mais caseiro, mais saudável. E isso ficou na cabeça das pessoas, mesmo sem base científica. E o mercado percebeu isso e começou a usar essa percepção.
Resultado, ovos marrons passaram a ser vendidos como algo superior, mesmo não sendo. E isso acontece o tempo todo, com coisas muito simples. E se você está começando a perceber como pequenas ideias influenciam o que a gente compra, sem nem perceber, já se inscreve, porque entender isso muda completamente a forma como você enxerga o dia a dia. Mas ainda tem um detalhe final, que pouca gente conhece, e que torna tudo isso ainda mais curioso. Existem ovos que não são nem brancos, nem marrons. São azuis, ou até esverdeados. E isso acontece por causa de um pigmento diferente, chamado biliverdina, que é aplicado de forma diferente na casca. E ao contrário do marrom, essa cor penetra toda a casca, não fica só por fora. Ou seja, se você quebrar um ovo azul, ele continua azul por dentro da casca, o que já muda completamente o padrão. Mas mesmo nesses casos, a história se repete. Não é sobre qualidade, é sobre genética. No fim das contas, a cor do ovo não define nada do que realmente importa. Ela não diz se é mais saudável, não diz se é melhor e não diz se vale mais a pena. Ela só revela uma coisa: de qual galinha ele veio. E talvez esse seja o ponto mais interessante de todos. Algo tão comum, tão simples que a gente vê todos os dias, esconde uma explicação que quase ninguém conhece. E depois disso, é impossível olhar para uma cartela de ovos do mesmo jeito.